Eu fiquei pensando assim, o que falar, né? As pessoas que chegam querendo conhecer as constelações, e eu nunca falei do sistema, né? E as pessoas, às vezes, a gente fica falando e a pessoa não tem a clareza do que é o sistema. O nosso sistema familiar não é só a minha família de sangue. Meu sistema familiar, ele é meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus tios, meus avós, meus bisos, meus primos, mas outras pessoas também vão chegando e começam a fazer parte desse sistema, né? À medida que alguém cria um vínculo, né, com, por exemplo, quando eu me caso, eu crio um vínculo com a pessoa com quem eu me casei e com aquela família também. Então, os nossos sistemas estão vinculados. Essa pessoa passa a fazer parte do meu sistema, né? A mãe do meu esposo passa a fazer parte do meu sistema, o pai dele, os irmãos dele passam a fazer parte do meu sistema. E nós somos seres humanos extremamente vinculados, a gente se vincula sempre que acontece alguma mudança, né, na nossa vida. Então, se de alguma maneira alguém me favorecer enormemente, essa pessoa passa a estar vinculada comigo. Se alguma pessoa me prejudicar de alguma maneira, essa pessoa passa a estar vinculada comigo. E passa a fazer, a partir do momento que cria o vínculo, ela passa a fazer parte do meu sistema familiar. E no meu sistema familiar, tem as ordens que são pertinentes ao sistema familiar, né? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre o dar e receber. O pertencimento, na hora que eu olho o meu sistema tão grande, com tanta gente participando, né, eu vejo que muito mais gente faz parte, não só meu pai, minha mãe e meus irmãos. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que vem morar na minha casa e fica na minha casa durante muitos anos, essa pessoa faz parte do meu sistema. Eu tenho que ter esse olhar inclusor o tempo todo, né? O sistema ele vai cada vez se ampliando mais. E a ordem, o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber. Quando a gente fala de sistema, fica parecendo que o sistema é só familiar, quando a gente está falando de constelação. Mas na verdade não. Quando eu tenho uma empresa, eu tenho um sistema organizacional. Quando eu tenho a congregação lá da igreja, ali tem um sistema também que funciona. Um sistema que também vai estar sob as ordens sistêmicas, sob as leis sistêmicas. Muda um pouquinho a configuração, né? Quando eu estou olhando no sistema familiar, eu acho que o sistema familiar ele vai dar primeiro a prevalência para o pertencimento, depois para a hierarquia, depois para o equilíbrio entre o dar e receber. Quando eu vou olhar num sistema organizacional, eu tenho lá a hierarquia, eu tenho o equilíbrio entre o dar e receber e o pertencimento. Quando eu estou olhando no sistema organizacional, eu tenho que lembrar que no pertencimento está incluído um sistema organizacional, ele além de ter, né, ele tem os clientes, tem os fornecedores, tem os colaboradores, ele tem departamentos, tudo isso eu tenho que olhar que existe, eu tenho que ter a hierarquia, e quando eu olho a hierarquia, eu tenho que olhar a hierarquia das funções, eu tenho que olhar a hierarquia dos departamentos, e é igualzinho, né, um sistema, ele é como o nosso corpo, como nós seres humanos. Nós temos muitos órgãos, né? E nós não somos só um agrupamento de órgãos. Nós somos um ser vivo que tem mais do que um monte de órgãos juntos. A mesma coisa é um sistema. É mais do que um monte de pessoas juntas.
É mais do que tanto familiar quanto organizacional. Existem dinâmicas invisíveis e ocultas que estão movimentando todo esse sistema. Dinâmicas que às vezes trazem leveza e dinâmicas que às vezes trazem dificuldades e emperram muitas vezes a nossa vida e às vezes dificultam a vida das empresas. Então, assim, vamos dar alguns exemplos, né? Na questão da hierarquia, tem que ficar claro, né, que, por exemplo, quando tem uma dificuldade de decidir, é como se a empresa tomar decisões, deve estar tendo problema de hierarquia. E eu tenho que ter muito claro lá na empresa a importância do fundador, né? O fundador ou os fundadores, eles querem que a empresa siga, que ela avance de acordo com as mudanças da sociedade. É claro que ele sempre quer que a empresa siga, mas ele não quer deixar também que os seus valores e que o seu reconhecimento do seu trabalho seja esquecido, né? Para ele manter os bons olhos sobre aquela empresa, ele tem que ter esse reconhecimento, né, de tudo que foi feito até ali. Inclusive, não só os fundadores, mas funcionários antigos que já não fazem parte, eles estão ali e eles têm esse lugar. E existem algumas coisas que são muito interessantes, por exemplo, quando a gente tem empresas assim, departamentos ou cargos que são criados só para atender uma necessidade pessoal de alguém ou algum interesse, ou porque você quer manter uma pessoa na empresa, aquilo causa muitos emaranhados, porque o sistema ele quer esse reconhecimento da necessidade e do pertencimento. Então, quando eu estou falando também do equilíbrio entre o dar e receber, mais do que só o dinheiro, né, que eu dou e recebo, na verdade, quando eu estou falando de uma empresa, é bom que a empresa até dê um pouquinho mais do que aquele funcionário está esperando, para que gere nele aquela necessidade de retribuição e dele estar trabalhando com muita vontade, com muito gozo. Mas é mais do que o dinheiro. Tem que ter também um reconhecimento e uma valorização daquele trabalho, né? Muitas vezes fica difícil, né, a gente verificar que o equilíbrio entre dar e receber é tão forte dentro de uma empresa. Às vezes, e a gente, quando tem que olhar o equilíbrio entre o dar e receber, a gente não tem que olhar só entre os funcionários. Eu tenho que olhar a empresa e a sociedade também. Então, por exemplo, quando a gente tem escolas, instituições, creches, prefeitura, que o dinheiro vem do governo, às vezes isso fica esquecido. Então, e muitas vezes o dinheiro chega com muita facilidade. E se esse dinheiro chega com muita facilidade e fica esquecido da onde que ele vem, é como se um pedaço deixasse de existir. Aí eu entro lá também no movimento do pertencimento, né? Algo que quer ser visto. Não são só os funcionários que querem ser reconhecidos. É tudo igual na família. Todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ser visto. E quando eu não dou um bom lugar, eu fico criando dificuldades. No meu sistema familiar é a mesma coisa. Quando eu não dou um bom lugar para o pai, por exemplo, os filhos têm dificuldade de ir para a vida. Muitas vezes as mães negam esse lugar ao pai. E aí os filhos ficam ali com dificuldade de prosperar, de ter uma vida profissional realizada, de poder realmente ir para a vida. É muito importante que todos façam parte e todos tenham o direito de pertencer. É importante a gente perceber que essas dinâmicas ocultas que existem no sistema, muitas vezes elas vêm como compensação do que aconteceu lá atrás, né? Muitas vezes a gente vê gerações que
sistemas, empresas familiares, que gerações futuras, e mesmo as que não são familiares, que numa segunda etapa daquela empresa ou numa terceira etapa, pulam uma segunda etapa, na terceira etapa vem como uma compensação do que foi feito lá no princípio. Por lucros indevidos, aquela empresa que só está visando lucro, ela também não vai funcionar. Ela também precisa ver, né, todo o contexto em que ela está ali. Então, por exemplo, quando é igualzinho, acontece igualzinho quando acontece na nossa família. Então, se alguém da minha família prejudica alguém, se eu posso olhar para essa pessoa que foi prejudicada e falar com ela, olha, eu sinto muito, foi assim, foi o que foi possível, mesmo que não tenha sido eu. Se eu posso olhar, eu posso trazer uma força que suaviza, que amansa, que dá um reconhecimento daquilo que foi real, que foi verdadeiro, que foi realmente o que aconteceu e que realmente a gente sente muito por ter acontecido. Quando numa empresa isso também acontece, né? Se no entorno aquela empresa está prejudicando aquela vizinhança, se ela olha realmente e fala para a vizinhança, fala, eu sinto muito, eu sinto muito que tudo o que eu faço vem prejudicando vocês. Eu quero verdadeiramente recompensar vocês por essa dívida que eu estou tendo com vocês, por esse prejuízo que eu estou causando. Aí eu construo, sei lá, um centro recreativo, uma praça, ou faço algum movimento para que tenha uma compensação, isso é visto com bons olhos. Agora, se simplesmente eu viso o lucro e não faço esse reconhecimento, desse sentir muito, de reconhecer que realmente eu estou causando esse dano, é como se eu estivesse querendo comprar essas pessoas. E essas pessoas, elas sentem isso no campo. Então não rola, não funciona, não é legal. Da mesma forma que tem que ter quando eu faço os reconhecimentos, quando eu estou lá numa constelação familiar. Então, do mesmo jeito que eu tenho que estar atenta às pessoas que fazem parte, à hierarquia, ao equilíbrio entre dar e receber nas relações, lá no sistema familiar, eu tenho que ter esse mesmo olhar no sistema organizacional. Que o sistema organizacional pode ser desde uma lojinha pequenininha, uma microempresa, a uma grande instituição, né? Quando a gente está falando de uma organização, a gente tem que lembrar que é uma organização viva. E lembrar até mais do que isso, né? Que eu também tenho que olhar para mim como uma organização viva na hora que eu estou trabalhando na minha vida profissional. Eu sou uma empresa e eu tenho que lidar comigo dessa maneira, né? Quando eu estou trabalhando com os meus clientes, se eu estou dentro da empresa, eu tenho que lembrar que dentro dessa empresa eu tenho uma hierarquia igualzinho. Eu tenho meu pai e minha mãe, eu tenho chefes que nessa empresa e eu tenho também colaboradores e tem pessoas também que estão no mesmo nível que eu. Então, tudo isso e que todo mundo faz parte. Tudo isso tem que ser visto, tem que ser olhado. Quando eu reconheço esse sistema e dou um lugar para tudo e para todos, aí pode haver fluidez e harmonia. Essas dinâmicas invisíveis, elas acontecem de várias maneiras. Da mesma maneira, por exemplo, que dinâmicas envolvidas acontecem no sistema familiar, né? A gente tem várias dinâmicas que a gente vê. Igual a você, papai, mamãe, eu faço para que você possa pertencer, ou eu sigo você, mamãe, ou eu não posso ir além do que você foi. Existem várias dinâmicas ocultas. E quando eu coloco uma constelação, é para o que está oculto naquele sistema é que vem o meu olhar. O meu olhar de observador, não o meu olhar de julgamento, né, e de condenação. Um olhar que possa observar, trazendo à luz o que está oculto, a dinâmica que está oculta naquele sistema, podendo olhar sem querer resolver nada,
dando um lugar para tudo e para todos, fazendo os reconhecimentos devidos, buscando o equilíbrio em todas as relações, deixando com quem é de quem o que é de quem, né? E deixando, e às vezes, muitas vezes, a gente não entende isso, né? Outro dia eu estava num movimento que eu não tinha me dado conta que muitas vezes, quando a gente está querendo estar maior que a mãe, que a gente, na verdade, não está querendo tomar o lugar da mãe. Muitas vezes a gente está tomando o lugar da avó, que é a mãe da mãe. Isso, de repente, foi uma ficha que eu não tinha me dado conta. Eu posso simplesmente estar querendo estar no lugar da mãe, mas eu posso também estar querendo estar no lugar da mãe da mãe. Tomar o lugar da mãe e ficar cuidando da mãe. E aí eu acabo sendo mãe de todo mundo. Então, essas dinâmicas ocultas eu posso observar quando eu coloco uma constelação e trazer luz a isso. Dar lugar para todos e para tudo. Deixar com quem é de quem, o lugar de quem é de quem, com quem é de quem. Trazendo respeito, reconciliação, ressignificado. E propósito e significado, né? Os sistemas, eles têm um grande amor. Em todos eles têm um grande amor e um grande propósito, que é o amor, né? É sempre por o amor, para o amor e com amor. Então, esse é um movimento que eu quis trazer da gente saber que um sistema familiar e um sistema organizacional é mais do que um juntamento de pessoas. É um sistema, ele tem vida, uma alma coletiva, uma energia coletiva. Tanto o sistema familiar quanto o sistema organizacional. Na semana que vem, nós vamos fazer a jornada do constelador, de segunda a quinta, às 15 horas. E eu estou esperando vocês. Nós vamos fazer pelo YouTube e pelo Zoom. Se você quiser receber o link do Zoom, se inscreva lá na bio do Instituto do Imensa Vida. Estamos aguardando você desde já. Um abraço e até lá.